Então, estava aqui pensando, outro dia estava conversando com uma pessoa na rua e comentando, né, que eu praticava yoga, que o yoga era muito bom e tal. E eu senti já um pé atrás, assim, daquela pessoa, já pensando assim, pô, parece que o cara tá querendo me converter, né? Eu tô achando que ele tá querendo me transformar num, sei lá, num adepto do yoga, que começasse a ir para as aulas e ter que tatuar o símbolo do Om, sabe, se transformar num estereotipo assim. E havia uma resistência daquela pessoa sobre isso. E eu comecei a pensar depois, durante o dia assim, pensando, caramba, o yoga, o que é o yoga, né? O yoga, pelo que eu aprendi com os meus professores e companheiros de aula, é o caminho interior. O caminho interior, eu tenho que olhar para dentro. Bom, você pode pensar isso fisicamente, né? Você pode pensar que você vai olhar para o seu corpo, a posição do seu pé, da sua perna, do seu quadril, de repente da sua postura da coluna. E aí você começa a analisar assim você mesmo, né? Eu chamo isso de uma parte do yoga. É o yoga que você vai prestar atenção na sua parte física, você vai observar-se fisicamente. E aí vem o pensamento do yoga, o caminho interior, da parte mental, tá? É uma coisa prática, é quase que científica, é quase que óbvio. Eu vou olhar para dentro. O que significa olhar para dentro? Olhar para os meus pensamentos, olhar para a minha mente, assistir como a minha mente trabalha. Prestar atenção como é que ela reage sobre as coisas que acontecem e tal. E aí vem a questão da meditação, né? Porque a meditação, a pessoa já fica apavorada, aqueles caras muito ativos já ficam apavorados por ter que ficar sentado 20 minutos, parado, sem falar nada, sem abrir o olho, sem me mover. E já começa a bater um pânico na pessoa porque não se enxerga. Eu tenho uma amiga que é assim, ela não consegue se enxergar naquele momento ali parado. Só que a gente pensa assim, parado, você não está parado nunca. Quando você está sentado meditando, você está se observando. E eu vou te dizer, se observar é como assim, observar a mente, né, os pensamentos, é como se a gente sentasse e estivesse segurando numa coleira só 14 cachorros, assim. Imagina, como é que você vai fazer para sentar com 14 cachorros sentadinhos na sua frente? Eu imagino que, pô, você vai puxar a rédea, né? Vai puxar a coleira, vai botar todo mundo para sentar primeiro, vai botar ordem na casa, porque o cachorro ele gosta de ser liderado, entre eles tem o líder. E se tem um dono, então ele é o líder. Bom, eis que os pensamentos da nossa cabeça, eles também são como aqueles cachorros, eles podem estar desgovernados, cada um para um canto, pensando, agitados e pensando, cara, esses cachorros nunca vão sentar direitinho um do lado do outro. Até que vem o adestrador de cachorros, né? Põe num pequeno ato, ele puxa a coleira, põe um para sentar, depois puxa o outro, põe outro para sentar, depois puxa o outro, depois puxa o outro. Quando tu vê, tá todo mundo sentado aí, tu fala assim, qual o segredo que esse cara fez? Qual que é o segredo dele, né? O segredo dele, na minha opinião, é a liderança. Ele sabe que ele é o líder, ele já olha para o cachorro como o líder e o cachorro já identifica ele imediatamente, aquele ali é o líder, porque ele olha para mim com convicção, com certeza. E o cachorro percebe quando você não está muito certo daquilo que você está fazendo. Então ele já sente logo que é o líder. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente senta, nossos pensamentos ficam de um lado para o outro, pensando na minha casa, meu trabalho, minha mulher, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu patrão, meu funcionário. Eles são aqueles cachorros desgovernados, correndo de um lado para o outro, achando que estão protegendo a casa, entendeu? E no fundo, a gente quer que eles fiquem em sentinela, porque daí, de fato, eles estão prestando atenção em qualquer movimento que vai estar acontecendo. Então, moral da história, quando você for sentar para olhar para dentro, e não precisa ser só meditando, você pode fazer isso dirigindo um carro, você pode fazer isso andando na rua, discutindo com uma pessoa, ou qualquer que seja a situação, tanto boa quanto ruim, e observar-se, entendeu? Observar-se dessa forma, assim, ó, bota ordem na casa, seja você
o seu eu maior, que a gente fala que é a tua personalidade, seja ela o líder dos teus pensamentos. Quando cada pensamento vier latir para você, você fala, senta ali, porque agora é a minha vez. Aí vem outro pensamento, falou, o mundo não vai acabar, senta ali, eu tenho mais 5 minutos, eu já falo com vocês. Aí vem mais um pensamento, mas a minha dor nas costas, minha dor nas costas, vai esperar até daqui a pouco. Porque desde que você nasceu, você tem o direito de estar em solitude, não solidão. Solitude é aquela que você está sozinho, mas se basta. Aquela que você é apaixonado por si mesmo, porque você gosta tanto dos defeitos quanto das virtudes do teu próprio ser. Então, vai a dica aí, cara. Põe ordem na casa, seja você seu líder dos seus pensamentos e pratica isso durante o seu dia. Se der para fazer por 5 minutos, que seja sentado numa posição confortável, pensando assim, eu estou bem encaixado, estou acordado, vou começar a prestar atenção em mim. E faz isso, experimenta. A reação vai ser muito legal. Você vai terminar os seus 5 minutos com, no mínimo, um sorriso no canto da boca, porque é muito engraçado a gente se assistir. Muitas vezes é ridículo, muitas vezes é apavorante, mas que é engraçado é como a nossa cabeça trabalha até demais. Falou? Em breve eu lanço um outro vídeo aqui para mostrar para vocês como é que é a prática da meditação aí em 5 pontos, ok? Até lá.